Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diante de olhos atônitos, subira Jesus, ressuscitado, aos céus, como dissera mesmo, o faria. Indicara Jesus o monte do qual, para junto do Pai partiria, e para lá foram os apóstolos, embora, como vimos, alguns ainda duvidassem, isso se daria. Jesus vai para junto do Pai. O Pai o enviara, cumprirá ele sua missão, e agora ressurreto, volta para o Pai. É isso o que se dá. Agora pensemos, filhos e filhas, este Jesus não volta para o céu tal como viera. Porque ao se encarnar, o Verbo assume a nossa carne, a nossa natureza. E ressuscitado este Jesus, leva consigo para o céu a nossa humanidade. E sendo Jesus cabeça e a igreja o seu corpo místico, é sabido, não existe corpo acéfalo sem cabeça, assim como não existe uma cabeça sem seu corpo. E se ele, Jesus, cabeça, está no céu, isto significa que todo o corpo chamado a ir para onde a cabeça já o precede, para o céu. Noutras palavras, a ascensão de Jesus é viva esperança para nós, pois acreditamos que o Senhor para lá, para o céu, nos atrai, para estarmos junto com Ele. Não dissera ele isso: pois onde eu estou, estarás também comigo, ou estareis também comigo. O Senhor nos quer no céu. Em razão do pecado, o homem se distanciara de Deus e ficara privado do céu em que ele não habitara antes, nascera de Deus, para estar num jardim, e dali como que adormecer e despertar no céu. Então este céu não conhecia ainda a natureza humana, não tinha ainda consigo o homem. E o homem, antes mesmo de experimentar essa realidade celeste, esta eternidade junto de Deus, afastara-se dele por conta do pecado. Mas Deus pensou o homem consigo no céu. Então tratou de enviar o seu filho para esse resgate. O preço, seu sangue, todo o sofrimento que vivera, e mesmo sofrendo, não deixara de fazer o que viera a fazer: salvar o homem, e não deixar se perdesse nenhum daqueles
que o Pai a ele, o Cristo, confiara. Então, quando Jesus ascende aos céus, sobe aos céus, leva consigo a nossa humanidade, leva consigo o homem para que no céu habite. Se isso não é uma alegria para nós. Mas embora sejamos movidos por esta esperança, certeza, o que estamos fazendo aqui na terra, enquanto passos damos para lá e para cá, para chegar a esse céu? Alguém de nós pensa céu todos os dias? Alguém de nós vem pensando o céu todos os dias, com o intuito de estar lá com Deus um dia? Dissera Jesus, voltaria para o Pai, e lá junto do Pai muitas moradas há. Ele as prepararia, e prontas viria buscar-nos. Mais uma certeza de que o Senhor nos quer consigo no céu, como o seu corpo. E se isso é verdade, e é, será que pensamos o céu todos os dias? Está mais fácil, creio, pensar as preocupações que temos, as contas que haveremos de pagar, as dificuldades que enfrentamos, o trabalho que nos foi dado cumprir e que ainda não o realizamos, mas pensamos fazê-lo nos próximos dias ou meses. Mas daí a pensar céu, bem, deveríamos pensar todos os dias e anelar por este céu, desejá-lo, aspirar ao céu, porque também o próprio Senhor dissera: uma vez redimidos, uma vez perdoados, deveríamos desejar as coisas do alto, testemunhas que somos da ressurreição do Senhor. Será que desejamos este céu? Quem deseja chegar ao termo de uma corrida e lá ser aclamado como vencedor, prepara-se e não fica parado, inicia o seu trajeto, corre. Não pode querer chegar lá estando ainda aqui sem mover um passo. Então, se nós desejamos o céu, temos de dar passos na direção sua. E os passos na direção do céu se fazem na direção primeiro dos irmãos e das irmãs, dos irmãos e irmãs nossos, porque não queremos chegar sozinhos no céu, e também não é esse o desejo de Deus. É preciso todos ao céu cheguemos, e não façamos egoisticamente o que muitos ainda fazem: chegar primeiro ao lago, beber da água, pisotear aquela água, deixando a lamacenta para os que virão depois. Não é assim. Queremos todos cheguemos, todos bebamos, todos experimentemos esta realidade de céu. Mas, como disse, é preciso dar passos, passos que a princípio não deram e talvez não quisessem dar os apóstolos. Sim, porque, segundo o relato hoje, na liturgia da palavra, olhando atônitos para Jesus que desaparecia entre as nuvens e subia aos céus, ficaram ali, como que aguardando. Mas aguardando o que, Padre? Aguardando a volta. Ele disse que voltaria. E qual foi a conta matemática que fizeram os apóstolos nessa hora? Jesus dissera a eles: morreria e ressuscitaria. Ressurreição? Não pensaram, pararam na morte. Então não se lembravam do que Jesus falara acerca da própria ressurreição. E se lembravam, duvidavam, porque quando morreram ficaram tão entristecidos que houve até aqueles discípulos, os de Emaús, que foram para casa abatidos, que foram para casa como que decepcionados com Jesus, porque dissera, faria muitas coisas, morrera, estavam ali, voltando para casa, voltando ao estado em que estavam antes de conhecer a Jesus. Assim pensavam eles, mas nós sabemos pelo relato, isso mudou. Pois bem,
após a ressurreição de Jesus, os apóstolos ouviram. Então constataram que era verdade o que ele falara da ressurreição que experimentaria. Logo fizeram a seguinte conta: ele disse que ressuscitaria, e disse que ressuscitando iria para o Pai e voltaria. Se foram 3 dias da sua morte à sua ressurreição, dizendo ele que vai voltar, bom, continuemos aqui, talvez seja hoje ainda, talvez seja o amanhecer, fiquemos aqui. E foi isso que fizeram, e dessa forma os encontraram os anjos, aqueles 2 homens, que lhes disseram: o que estáis fazendo aí parados? Este Jesus que vistes partir, voltará, é certo, mas até a sua volta, fazei o que ele vos ordenou. E o que Jesus ordenara aos apóstolos: ide mundo afora, batizai todos os povos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sois minhas testemunhas, cumpri o vosso papel, realizai a vossa missão. Eles que pensavam, Jesus então voltaria e poderiam ficar de braços cruzados à espera sua, foram convencidos de que não se tratava aquela de uma espera passiva, mas de uma espera ativa, ou seja, enquanto esperavam, haveriam de trabalhar por esta espera, por aquilo que esperavam. Enquanto aguardavam a vinda do Senhor, trabalhavam para bem recebê-lo, entregando-lhe os frutos, as dádivas, os dons multiplicados a ele, devolvendo-lhe o que eles haveriam de trabalhar. E como diz o Vaticano II, a igreja é Jesus continuado na história, ou seja, com a ascensão de Jesus aos céus, termina a sua missão terrena, começa a missão da igreja, começa a nossa missão. Jesus subir aos céus, e agora é a vez da igreja, e que somos nós, a fazer o que ele fez até o fim dos tempos, até o fim do mundo. E disseram a Jesus que estará conosco até o fim do mundo, até o último dia. E essa promessa que faz Jesus não é de uma dádiva, não é a promessa de um dom. Ele faz a promessa de si: eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos dias. É uma pessoa, é Ele conosco. Será que não cremos? Podemos estar tristonhos, acabrunhados, preocupados, aflitos, quem sabe deveras engolfados no trabalho, até doentes, e por isso cansados, meio que abatidos, desanimados, mas Ele está conosco. E se Ele está conosco, experimentamos o que é próprio de um corpo frágil. E o que é próprio de um corpo frágil? Experimentar a exaustão, o cansaço, o frio, o calor, a fome. Mas pensar que além disto tudo está a ressurreição que Ele nos prometera. E caminhando Jesus conosco, não nos deixará fraquejar, não nos quererá parados, estanques. Ele nos quer, como disseram os anjos aos apóstolos, em movimento. Ou seja, desde o nosso batismo, assumimos como que o DNA da igreja, que é missão. Ninguém recebe o Espírito Santo para guardá-lo, tê-lo e ficar parado. Como no relato da criação, pairava sobre as águas o Espírito Santo, e essas águas estavam em movimento. O Espírito Santo nos põe em movimento. Basta ver o que vai se dar logo mais em Pentecostes. Os apóstolos que amedrontados estavam, recebendo o Espírito Santo, saem, anunciam. O medo de outrora
não mais os paralisa. Vencido fora, e eles partem em missão para a difusão do Evangelho, para falar do reino dos céus, mais do que falar, para juntos construí-lo. Então essa é a nossa missão, não? Por que a tristeza? Por que sentirmos-nos abatidos? Quando de verdade não estamos. O cristão anuncia a ressurreição, para além, portanto, das dificuldades, vicissitudes, mazelas, tempestades da vida. Nós somos homens e mulheres da esperança. E talvez estejamos nos comportando no mundo como homens e mulheres derrotados, fracassados. Não é isso. Não pode ser assim. Somos homens e mulheres da esperança. Ao ver o irmão sofrendo, animemo-lo. Ele pode não ficar curado da sua enfermidade aqui, como também posso eu não ficar curado da minha enfermidade aqui. Mas isso não significa derrota. Quantos olharam para Jesus na cruz e disseram, menearam a cabeça, como que dizendo, fracassado, mentiroso, charlatão? Não sabiam eles que Jesus fazia da cruz o seu trono e dali reinava vitorioso sobre a morte. Levara para a cruz o nosso pecado e ali o exterminara, vencendo com a mesma natureza que fora um dia o homem vencido pelo diabo. E é com essa natureza que Jesus ascende aos céus, vai para junto de Deus e nos atrai. Essa cabeça atrai para junto de si o corpo que somos nós. Desejemos o céu todos os dias, pensemos o céu, e se o pensamos e o queremos, trabalhemos para lá chegar, dando passos de misericórdia, passos de acolhida, de perdão, de simpatia, de sorriso que externe a alegria de estar com o outro, a preocupação em socorrê-lo, a satisfação em vê-lo bem. Se isso não alegra a Deus, alegra o nosso coração tão frágil. Não vai alegrar a Deus que nos fez para isso, para fazer o bem e um dia habitar o céu? Pensemos.